Olha só, quando o senhor Pincel terminou de pintar o vaso, aí ele pensou assim, eu acho que o poeta vai achar bonito, né? E aí mostrou para ele. Aí o poeta falou assim, realmente, ficou muito bonito. Acho que a minha mãe teria gostado de ver esse vaso. Mas ela nem tá mais aqui, né? Ela já se foi. E voltou a ficar quieto. O senhor Pincel deu aquela respirada. Bom, vamos continuar. Carlos, chegou a sua vez. Aí o Carlos, o quê? Eu que vou pintar agora? Carlos, agora é a sua vez. Eu tô morrendo de medo, senhor Pincel. Eu acho que eu não vou dar conta de fazer essas flores, pelo amor de Deus. Calma, Carlos, eu tô aqui do seu lado. E a gente vai tentar. Não tem problema se você errar. Mesmo que você erre, depois você vai treinar de novo. E qualquer coisa eu ajusto no final, né? Pra gente não estragar as flores do nosso amigo poeta. Ai, senhor Pincel, mas eu vou, porque eu quero ajudar o senhor e eu quero aprender. Então o Carlos se encheu de determinação para conseguir fazer. Então agora a gente vai usar o Carlos e o senhor Pincel vai ensinar o Carlos a fazer tudo que ele tem que fazer, tá bom? Então quem tiver o Carlos, né, o outro pincel menor, pega aí. Quem não tiver vai ter que vai ser difícil fazer com ele, mas usa os cantinhos dele e pronto, tá bom? Então vamos lá, força! E aí, gente, nós vamos começar pelo meio da nossa composição. Olha, não é simples, mas nós vamos começar primeiro pelos girassóis. Tem uns girassóis aqui, são tipos diferentes de flor. Então, lembra? Presta bastante atenção agora como que o seu pincel vai orientar o Carlos e depois vocês vão tentar fazer. Olha só, o senhor Pincel falou, olha, nós vamos começar bem pelo centro. Nós vamos fazer bem aqui, que é o ponto central, uma flor, que vai ser um girassol. Então, como que nós vamos fazer esse girassol? Nós vamos começar bem aqui, ó. Não é bem aqui no meio, um pouquinho acima, porque ela vai ocupar esse espaço. Então, eu vou pegar aqui, fazer... Lembra o sinaleiro? Mas é pouco, tá, gente? Porque senão vai ficar muito grande. O senhor limpa o Carlos. Vai no vermelho. Coloca lá. Coloca juntinho lá, ó. Tá vendo? Eu vou mostrar de pertinho. E nada do azul. Só para dar um fundo azul aqui. Vendo? Pode botar até menos do que eu coloquei. Bom. Agora, Carlos, seguinte. O que você vai fazer? Você vai misturar essas cores formando um oval. Não precisa ser um círculo perfeito, não. Vai fazer como se fosse um oval. Aí o Carlos, todo medroso, foi misturando, fazendo um círculo. Tá bom, senhor Pincel? Tá bom, Carlos. Pode ir indo aí. Aí o senhor Carlos, né? Olha aqui o Carlos, foi e fez o círculo. Aí o senhor Pincel falou assim, agora, Carlos, toma um banho. E você vai pegar o amarelo e colocar gotas em volta. Tufos pequenos. Lembra sempre dos nossos tufinhos, hein, gente? E aí, você vai espalhar como se fosse assim, ó. Em volta disso. Olha aqui. Vou chegar de perto, porque é claro.
Agora, Carlos, você vai pegar o branco e colocar entre esses amarelos. O Carlos todo medroso, ai! Foi lá e botou o branco em volta. Jeitinho dele. Olha aqui. Viram? Bom, até aqui, Carlos, foi até fácil, né? O Carlos falou assim, foi, né? Assim, só tive que colocar tinta. Então, agora, Carlos, olha o que você vai fazer. Você vai pegar da sua cabeça, assim, ó, da pontinha dela, encostar, vou até botar pertinho para vocês verem, gente, flor é uma coisa delicada. Você vai encostar aqui no marrom, tá vendo que tem aqui, ó, e vai puxar. Ai, meu Deus. Você vai lá e puxa, ó. Você encosta e puxa. Encosta aqui, dá para vocês verem? E puxa. Se quiser virar, pode virar, para ficar mais fácil. E puxa. Você vai lá, tá vendo? É como se você pegasse o pontinho aqui e puxa. Vou virar aqui para eu poder virar, porque eu tô de lado. Pega, não sei se dá para vocês verem, tá vendo? Vou botar aqui agora para eu poder trabalhar. Então, Carlos, você pega sempre da pontinha e puxa. E aí você vai trazendo como se fossem pétalas. E deixa esses lados largos. Tá vendo? Depois a gente ainda vai colocar luz aqui. Tem como botar um pouquinho mais de luz. Mas é basicamente isso. Aí o Carlos falou assim, nossa! Não é fácil, né? Mas calma, Carlos. Ainda agora, você vai pegar o azul. Um pouquinho do azul. E você vai... Agora que onde você puxou, você vai bater o azul. Como se fosse na parte de baixo. Batendo levemente o pincel. E aqui no meio você vai bater um pouquinho. Olha. E aí, toma um banho, pega o amarelo e bate aqui, ó, onde sobrou um pouquinho. O amarelo quase não aparece. Olha só, dando o efeito do miolo do girassol. O Carlos nem acreditou que ele fez isso. Nossa! Agora então, Carlos, faz mais uma. Ué, vamos ver como é que você vai se sair. Aí o Carlos resolveu, pode fazer ela aqui, ó, Carlos, bem nesse lugar. Aí o Carlos resolveu treinar, né? Gente, bora, que não é fácil. Então eu vou fazer e vocês tentem fazer. Aí o Carlos foi lá, mais ou menos aqui, né, para dar o espaço. Botou o amarelo. Vamos que tem flor. Botou outra aqui. Claro que as nossas flores, gente, vão ser flores bem básicas, sem muito movimento, porque é a primeira aula de vocês. De muitos aí. E um pouquinho do azul. E não dá pra ficar fazendo altas pétalas, né? Ó. E aí o Carlos foi lá e fez mais um oval.
né? Não dá para fazer uma flor para cima, outra para baixo. Não, nós vamos fazer o básico. Mas daqui depois a gente pode aprender outras. Quem der conta, segue. E aí a mesma coisa. E o Carlos, gente, estava lá, empolgado, né? Tentando lembrar e fazer como o senhor Pincel pediu. Colocando os tufos brancos entre os amarelos para poder puxar depois. Aqui, essa flor, ela vai vir na frente, porque ela tá pertinho. Se ficou longe, não tem problema também. Eu vou puxar e aí ela vai passar aqui na frente. Olha só. Vocês me dão retorno aí do que vocês estão achando. E aí, gente, daquele jeito que o senhor Pincel ensinou, o Carlos chegou lá na pontinha do marrom e puxou. E aí foi puxando. Olha, ele ia lá e puxava. Puxava. Vou fazer daqui para ficar mais fácil. E aí vocês vão fazendo. É interessante trazer esse marrom, porque é ele que vai dando a luz, a sombra, junto com o amarelo e o branco. Pode virar o seu pincel, ou o Carlos também, não precisa fazer ele só num sentido. E aí, à medida que você abrir, você encosta e abre, vai fazendo o efeito da pétala. E aí pode passar aqui na frente. Tá vendo? E agora eu vou fazer o Carlos vai pegar o azul para dar a base e o amarelo. Vem com o azul para dar a sombra. Faz uma sombra aqui no meio do miolo. E um pouco do amarelo para dar a luz. E aí eu vou botar onde eu não botei, botar um pouquinho do amarelo e bater. Tem que ir batendo ele para ele aparecer. Calma, Carlos, vai dar tudo certo. Aí o Carlos foi lá. Olha aí, gente. Os 2 girassóis. Vocês conseguiram fazer ou não? Me dá um retorno aí. Tá difícil, Júlia? Depois treina, amiga. Olha só, gente. E aí eles fizeram 2 lindos girassóis. A gente pode fazer folhas aqui nesses girassóis para dar fundo para ele. Como que a gente pode fazer folhas? Eu posso vir aqui, ó, boto um pinguinho do amarelo, vou botar uma folha aqui, ó, para sumir até com essa linha, por exemplo. Vou botar um aqui embaixo. E lavo o seu pincel e pego um pinguinho do azul. Gente, agora, por isso que é o outro, porque tem que ser pouquinha tinta, é só, sabe, eu só mancho com ele. E dessa mesma forma que eu puxei, eu posso vir, ó, e puxar algumas folhas. É levinho mesmo, não preocupa, não tem que ser nada forte. São só umas manchas mesmo, formando umas folhas. Depois, na hora que a gente fizer mais, vai aparecer. Bom, olha só.
Agora, nós vamos fazer as margaridas. A margarida, ela vai ser o miolo amarelo e as pétalas brancas. O que acontece? Nós temos lembra que eu falei que aqui o branco, ele é super difícil, porque ele é muito transparente. Mas tem um jeito da gente colocar esse branco, que é o que nós vamos aprender. Então, Carlos se limpou. Depois a gente vai fazer mais verdes aqui. Olha só. Nós vamos fazer margarida aqui e vamos fazer um pouco de margarida aqui. Sabe onde tem esse risco? A gente, né, tem os riscos ainda. Os riscos aparecem aqui pra gente ver. Então, eu vou fazer 3 aqui e 2 aqui. Olha só. Carlos, você vai pegar o amarelo e fazer uma bolinha amarela. Pega aqui o amarelo, faz aqui na ponta do galho, em volta do risco. Faz mais uma bolinha. Bolinha, bolinha. Aí aqui nós vamos fazer outra também. Vamos botar uma aqui. E vamos colocar uma outra aqui, ó. Certo? E o Carlos fez as bolinhas. Para fazer agora as pétalas, Carlos, você vai ter que fazer invertido. Lembra que daqui a gente puxou de dentro para fora? Agora nós vamos pegar o amarelo, o branco, e só colocar em volta dessas bolinhas de fora para dentro. Olha só. Tufo de tinta. Aí eu venho aqui, ó, e coloco. Eu vou botar de pertinho para vocês verem. De fora para dentro. Aí, se você precisar virar, você vira a sua folha. Tá vendo? Aí eu vou fazer em todas. Encosto o pincel e puxo. Encosto o pincel e puxo. Gente, o Carlos estava morrendo de medo, mas ele seguiu firme. Bora lá! E não preocupa se ficar tortinho, não preocupa. Qualquer dúvida, fala aí. Quando chegar uma perto da outra, não preocupa. Você coloca, ou você deixa uma na frente ou deixa outra atrás. Deixa a pétala ali. Vamos aqui. Qual que é o segredo? É deixar a tinta depositada só. Você só deixa a tinta, você não... como é que eu falo? Você não aperta a tinta. Se você apertar a tinta, ela não fica. Esse é vamos dizer assim, o segredo de você conseguir fazer o branco aparecer. Eu posso vir com branco aqui agora, também nas minhas pétalas da margarida, do girassol, para fazer ele aparecer. Gente, eu tenho... Essa aula, ela é bem mais demorada, né? Tem jeito. Vamos lá. Porque é a primeira aula do Carlos. O Carlos, ó, qualquer dúvida, o que você faz? Vira.
para ficar fácil para você. Não preocupa. Se você não sabe, assim, para ficar no jeito certo da mão. Pronto. Fiz as minhas margaridas. Agora nós vamos fazer os galhos das margaridas. O galho é mais ou menos daquela forma que a gente fez ali as folhas. Pegar o amarelo, vou colocar bem aqui na base, ó. Vou botar de cá. Pegar o azul, um pouquinho de azul. Botei, tá vendo? E agora eu vou puxar. Carlos, agora você vai fazer assim. Com esse lado fino, você vai puxar para fazer as folhas, ó. Aí eu vou jogar uma folha lá, uma folha aqui para trazer. Posso seguir. Posso jogar aqui descendo. Posso jogar uma folha aqui para tampar, né? Jogo verde. Aí aqui é a mesma coisa. Vou trazer as folhas, ó. Virar aqui. Olha só, gente. Qualquer dúvida, vocês falam. E aí, vou jogar uma folha aqui para dar um fundo. E vou dando um verde aqui em volta, né? Para dar uma cara bonita para esses. O Carlos ficou encantado. Aí o seu pincel falou assim: agora que o girassol tá mais seco, você pode vir e jogar um pouco aqui no meio, ó. Pegar um pouco de luz. E jogar também. Olha só. Já que você já aprendeu como é que é a luz, fazendo a margarida, pode jogar um pouco de luz nesse girassol. Trazendo e depositando um pouco do branco. E aí, gente? O poeta tava só observando, Júlia, caladinho. Lembra? Ele sentou no canto da sala e ficou assistindo. Porque hoje a aula era do Carlos, né? E ele deixou o seu pincel da aula pro Carlos. Agora, Carlos, nós vamos fazer, para dar uma respirada. Lembra das flores que a gente fez semana passada? Como é que era o nome delas? As Verônicas. As Verônicas vão ser mais fáceis. Então, nós vamos fazer um pouquinho de Verônica. As Verônicas, elas vão vir nessa linha. Então, eu preciso primeiro fazer os galhos e depois colocá-las. Então, para fazer os galhos, a mesma coisa. Vou botar um pouco do amarelo. Lava o seu pincel. Coloca um pouco do azul para fazer os galhos. Tá vendo? E agora eu vou puxar. Olha só. Carlos, você vai puxar naquela diagonal e depois você pode abrir. Então, Carlos puxou e puxou outros galhos, né? Foi lá naquela diagonal e puxou outros galhos para poder fazer as Verônicas. Lembra que as Verônicas são florzinhas que vão seguindo as folhas? E elas são simples, entre aspas, né? Elas são batidinhas. Vem com branco, então bota aqui assim, ó, em cada galho.
o branco, o vermelho junto e o azul. Bandeirinha da França. Lá a terra do Senhor Pincel. O Senhor Pincel, gente, eu nunca contei pra vocês, mas o reino dele é o reino da França. Ele viveu lá muitos anos. Ele conheceu vários artistas lá. Por isso que ele aprendeu a pintar desse jeito. E agora, Carlos, lembra como é que eu fiz? É só ir batendo. Batendo e jogando as flores. São aquelas florzinhas pequenas, batidinhas. E aí o Carlos, todo empolgado, foi lá, né? Vamos batendo de baixo para cima, fazendo as florzinhas ao longo dos galhos. Viram? Esse é muito simples, gente. Isso. Em seguida, o senhor Pincel falou, agora nós vamos fazer outras flores. O Carlos, nossa, vamos sim. Agora nós vamos fazer umas flores que chamam achicória. Carlos sabia que tinha várias flores lá nos jardins, né? Aí ele pensou, são aquelas azuis. Não, eu nunca vi essas cores. Carlos, aquelas azuis. Azuis? Esse cara assim, né? Carlos, nós vamos fazer flor azul agora. Tá bom, mas como é que elas são? Calma, Carlos, eu vou te ensinar. Nós vamos fazer elas aqui, nesse galho. Aí, então, olha só. Nós vamos fazer 3. Eu vou pegar aqui, ó, botar... O galho tá aqui. Nós vamos botar uma bolinha aqui, uma bolinha aqui, uma bolinha aqui. Agora, nós vamos pegar azul, Carlos. Azul, é azul. E aí, vou botar uma bolinha aqui, uma bolinha aqui e uma bolinha aqui. E agora? Agora, nós vamos pincelar ela de outra forma. Vamos lá? Vocês podem ir acompanhando. Hoje não é fácil, não. Esse, nós vamos fazer... Sabe o passarinho? Aquele passarinho que a gente faz no céu? Vai ser aquilo. Você vai pegar aqui do azul, vai abrir um passarinho pra cá e abrir um passarinho pra lá. Olha aqui. Depois que você abrir o passarinho, aí você vai criando as pétalas. Vamos lá? Fazer o outro? Abre o passarinho pra cá, abre o passarinho pra lá. E agora, abre as pétalas, sempre com a lateral do Carlos. Aí, vou abrir um passarinho pra cá, vou abrir um passarinho pra lá, fazer ela mais deitadinha essa, ó. E abrir as pétalas. Gente, o final dessa história é surpreendente, né?
Vocês já entenderam que toda história tem um final que é demais. Olha aí. Carlos ficou empolgado, né, gente? Ele nunca imaginou. Esse daqui, esse é um 2. 2, é o que eu falei semana passada. Pode ser um pincel menor, um 2, um 4, tá? E agora nós vamos fazer os galhos para chegar lá. Mesma coisa. Vou pegar o branco, botar aqui na base, ou amarelo, botar aqui na base. Pegar o azul, botar aqui na base. Ó. E vou riscar. Eu vou levar um risco para essa flor, um risco para essa flor, um risco para essa flor. Ah, Ana Rita, ficou torto. Não preocupa. E aí, pode jogar outras folhas se vocês quiserem. Sempre vou jogando umas folhinhas extras aqui. Olha lá. E para fazer a base aqui, de cada florzinha, vocês vão pegar o azul, fazer uma bolinha do azul, uma bolinha do azul, pouquinho. Uma bolinha do azul. E vou fazer um Vzinho aqui, ó. Como se fosse um coração. Que é a base da flor, de onde pega a flor. Olha isso, gente. Não é lindo? Eu sou encantada pelas flores que o senhor pincel faz. E aí? Como é que tá indo? Vocês estão desesperados ou não? O Carlos tá desesperado. Ele não tá achando muito fácil, não. Ele tá fazendo porque o seu pincel tá aqui chicoteando ele. Ensinando, vai pra lá, vem pra cá. Mas não é fácil, não. Espero que pra vocês não esteja dando certo. Olha só. Aí, o senhor pincel falou, Carlos, agora é a última. Ai, graças a Deus, eu tô adorando, mas é difícil, senhor pincel. Vai dar tudo certo, Carlos. Olha só. Agora, nós vamos fazer umas papoulas. Elas vão ser, na verdade, em cor vermelha, que é a cor delas, e são algumas formas de pincelar, tá? E aí, então, nós vamos finalizar nessa linha. Lembra que a gente marcou essa linha para fazer o design? E olha que interessante, a gente jogou o azul para compor com o azul, o vermelho para dar esse tom mais escuro, para contrapor com esse escuro do chão, o amarelo, onde dá a luz e é o centro da composição. Então, agora nós vamos trabalhar aqui com o vermelho, para continuar compondo e dando peso. As cores, elas são escolhidas para trazer toda... Ai, Júlia, eu sei. A composição, olha só. Como que vai ser isso? Vermelho. Vou fazer umas aqui para vocês verem. Elas são assim. Eu venho com uma pincelada para cá, com uma pincelada aqui, com uma pincelada aqui. 3. E venho com uma pincelada aqui. Ana, mas ficou tudo junto, fica mesmo. Então, eu venho aqui, ó. 1, 2. Vou fazer essa aqui mais separadinha para vocês verem. E trago uma aqui na frente. É simples. Não vou fazer elas muito grandes, que elas podem ser maiores. Então, eu vou trazer uma pincelada aqui, uma pincelada aqui, uma pincelada aqui
e trago uma pincelada aqui, fechando. Viram? E agora eu vou fazer mais uma aqui. Vou vir com uma pincelada aqui, uma pincelada aqui, uma pincelada aqui e vou fechar, tá? Agora eu vou dar uma corrigida, porque eu fiz, né, de um jeito. Então, eita, vou aumentar essa aqui, porque eu já pincelei aqui. Essa aqui ficou grande. É basicamente isso. A própria pincelada dá o sentido dela. Agora, como que a gente vai trabalhar elas? Porque nós vamos fazer agora o miolo delas. O miolo delas fica, tá vendo que a gente deu essa pincelada assim? Fica bem aqui, nesse lugar. Eu vou fazer então com azul. Aí eu vou vir aqui. Depois eu vou jogar uma luz nela. Olha aí. Tô rindo de você, Júlia, dos seus comentários. E a mesma coisa, vamos fazer as folhas. Vou botar um pouquinho do amarelo aqui, pra puxar a folha, né? Um pouquinho do amarelo. Vim pro seu pincel. Um taquinho do azul. Limpa o seu pincel e vou puxar esses galhos. Para cada uma tem o seu, né? Olha que interessante, puxou um vermelho, não preocupa. Já uso o vermelho para dar uma sombra aqui. Olha que bonito. O que vocês acham? Ficou interessante? Podemos seguir? Pessoal, hoje foi uma aula nível puxado para o senhor, para o Carlos. Mas por quê? Porque o Carlos precisava aprender todos os tipos de movimentos. Como bate, quando vem para cá, como trabalha pela lateral, puxa de dentro para fora, coloca de fora para dentro. São muitos movimentos quando a gente quer realmente aprender a pintar. E vocês podem depois rever quantas vezes quiserem essa aula e ir pegando cada um desses movimentos. É um grande desafio, porque na semana que vem nós vamos dar um passo adiante, maior ainda. Mas olha só, gente, quando o Carlos terminou de pintar, gente, ele ficou encantado com o que ele fez. Ele nem acreditava que ele tinha dado conta, sabe? Ele virou assim pro seu pincel e falou assim: seu pincel, muito obrigada por tantos ensinamentos. Eu tô emocionado. Eu não imaginava que eu fosse capaz de conseguir fazer isso. Olha! E o senhor pincel falou assim: claro, e você vai melhorar a cada dia. A gente vai seguir pintando e você vai se aperfeiçoar. E ele ficou muito feliz. Mas aí, o senhor pincel pensou, né? Como vai ser que o poeta vai reagir? Aí o senhor pincel virou assim para o poeta: olha, veja, olha que belezura! Agora a sua amada, ela vai se apaixonar mais ainda por você. E aí o poeta virou e falou assim: a minha amada
é cega. Gente, o chão se abriu sobre os pés do senhor Pincel e do Carlos. Eles ficaram sem saber o que falar. E aí o senhor Pincel entendeu a descrença do poeta quando eles falavam que ia ficar tudo lindo, que ela ia se apaixonar pelas cores. E ele entendeu o ceticismo, né? A descrença do poeta. Contudo, o poeta se levantou da cadeira onde ele estava e chegou perto do senhor Pincel e do Carlos e falou assim: olha, eu queria muito, 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 muito agradecer vocês. Os dois olharam, se entreolharam. Porque, olha, eu recebi uma grande lição hoje. Sabe, eu tenho muito medo de ser rejeitado pela minha amada. Eles ficaram olhando, né? E sabe, não é porque ela é cega. Não é por causa disso. Mas é porque nós dois somos muito diferentes. Ela é uma bailarina. Ela é uma bailarina, ela dança. Ela se joga, ela não tem medo. E olha, ela é cega. Mas assim, às vezes eu penso, porque o nosso reino é todo branco, a gente nem enxerga muito direito. Mas isso não importa, porque ela vai com coragem. E eu sou um medroso. Na verdade, eu nem sei se eu ia levar essas flores, eu estava com medo de ser rejeitado por ela. E eu sou uma pessoa que vivo fechada nesses meus medos, nos meus poemas sem cor. Mas agora, ao ver, ao observar as flores, cada uma com as suas próprias cores, formas, tamanhos, eu consigo ver a beleza da diversidade. Sim, a gente não precisa ser igual, a gente não precisa pensar, agir igual, porque é o conjunto das formas, das cores, de tudo, que forma essa grande harmonia que é o universo. E é isso que é a beleza do universo. Eu tô muito, muito, muito feliz. Eu nunca tinha pensado que, independente de eu ser tão diferente dela, ela não vai me aceitar por causa disso. Mas, muito mais que isso, você, Carlos, você me ensinou que mesmo eu tendo medo, eu tenho que encarar. Porque eu vi você hoje com muito medo, mas encarando os desafios. O que eu tenho a perder? Nada. Então eu queria muito agradecer vocês dois pela lição de hoje. E eu escrevi um poema. Eu vou ler esse poema para vocês. Porque a vida, ela nos ensina. Seja rico, seja pobre, seja branco, seja preto, em todas as cores. Se você não aceita a beleza de amar quem quer que seja, você está fadado à tristeza. E eu vou amar quem quer que seja. E eu queria muito agradecer vocês. Nossa, gente, eles ficaram muito felizes. Porque eles falaram, uau, a gente também aprendeu uma super lição hoje. E agradeceram muito. E aí o senhor Pincel falou assim pro Carlos. Pro Carlos não, pro poeta.
Muito obrigada. Que poesia mais linda. Vou levá-la no meu coração. E eu queria conhecer a sua bailarina. Você me leva lá depois para conhecê-la? Claro, senhor Pincel. Vai ser uma honra. Mas depois que eu levar as flores. Eu vou levar essas flores com muita empolgação. E depois eu vou convidar o senhor para ir lá. E você também, viu, Carlos? Então eles combinaram que eles vão encontrar a bailarina. Gente, pensa o desafio de vocês no próximo encontro. A bailarina. Treinem muito essas flores. Porque aí vocês vão estar preparados para a bailarina. Tá bom? Gente, eu espero que vocês tenham gostado da nossa história de hoje. Longa, né? Mas é porque, gente, vai ficando difícil. Aí não dá para fazer qualquer coisa, não. E eu espero que vocês de verdade tenham gostado. Estou muito feliz das pessoas que estão aqui, que continuaram assistindo, tá? Mostrem depois para outras pessoas, né? Fica no meu Facebook, na minha, mas fica também na minha página de artista do Facebook, que é o Ana Araújo Arte, com T mudo. Aí lá fica na sequência, aí fica mais fácil de vocês acessarem. Eu queria muito agradecer. Obrigada, Julinha. Obrigada, Nilde, Maria Eugênia, Paulo que tá aí, Daniel que chegou, minha irmã, tô vendo aqui algumas pessoas, minha sobrinha do coração, a Gi, e os meninos. Então eu fico muito feliz de vocês estarem aqui e eu espero que vocês tenham gostado. Vamos lá? Colocar a nossa moldura. Olha isso, gente. Olha que lindeza que ficou o nosso quadro de hoje. Eu espero que vocês levem essas flores e eu vou postar muitos vasos de flores dos pintores impressionistas essa semana para vocês, tá? Amemos a diversidade, as diferenças, que só assim a gente vai ser feliz. Tchau, tchau. Obrigada, gente. Saudade também.